Mais forte, aplauda o Senhor mais forte. Abra a boca junto, fala glória a Deus. Fala aleluia. Glória a Deus. Vamos sentar, gente. Vamos continuar nosso super culto. E nós estamos... Eu vou trazer uma palavra aqui. E depois nós vamos orar por vocês, orar por nós. Cadê meu celular? Você vai projetar aí? Eu vou seguir aqui. O texto que eu vou usar é Isaías 64, 4. Repete comigo, Isaías 64, 4. Está escrito assim, ó. Nunca se viu, nunca se ouviu. Peraí, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, que é minha Bíblia eletrônica, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Eu falo aleluia o dia inteiro. Eu vou tirar aqui, senão vou lembrar disso só terça-feira. Vou falar, ficou lá na igreja. Fala comigo, ó. Por quê? Não estou conseguindo ler. Minha idade não permite. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, igreja? Dá um glória aí. Vamos falar de novo? 1, 2 e já. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Oh, glória, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite tão maravilhosa, tão especial, como todas as noites, mas hoje estamos aqui na tua casa. Obrigado por cada irmão que veio. Obrigado pelo privilégio que nós temos de parar a nossa vida, nos reunir com o único propósito de engrandecer o teu nome, de te dar graças, de abrir os nossos lábios e confessar o teu senhorio sobre as nossas vidas, sobre tudo que temos, tudo que somos. Nós falamos agora através das canções, palavras de louvor, de gratidão. Agora fala conosco também pela tua palavra e que possamos não só ouvir, mas possamos guardar, reter e praticar essa palavra do Senhor que é viva e traz resultados na nossa vida, em todas as áreas. Nós te louvamos e queremos que o teu Espírito Santo esteja à vontade para falar individualmente com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos lá então, cadê o projeto aí da mensagem? Está pronto? Você dá um clique no link aí. Esse texto é muito rico, e a primeira vez que eu ouvi esse texto, eu só ouvi o versículo, e já faz algum tempo, e eu comecei a meditar, a pensar nessas palavras. Nunca se ouviu falar num Deus que trabalha. E muita gente tem a percepção de que nós temos que trabalhar para Deus. Lógico que temos, porque Ele trabalha por nós. Amém, igreja? A maioria dos deuses quer que você compre galinha, sei o que, oferece lá. Tem deuses que pedem sacrifício humano, né? Você conhece isso aí ou não? Pessoas que são sacrificadas. Eu vi uma matéria esses dias, num grupo aí de oculto, que pegaram uma moça, despiram ela e jogaram ela numa cela cheia de serpentes. Só que fazia tempo que não jogava nenhuma moça lá. E a moça gritou a noite toda e amanheceu morta, envenenada. E a alegria desse pessoal era os gritos da moça que estava oferecendo aquela vida para algum Deus que eles criam lá. O nosso Deus não é assim. Amém, igreja? Ele, pelo contrário, se fez um de nós e morreu por nós. Amém, igreja? Quem crê? Fala, eu creio nisso. Fala de novo, eu creio num Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É? Você espera em Deus, sim ou não? Ou você vai fazendo da sua cabeça? A maioria, nós falamos hoje na escola bíblica que muitas pessoas sofrem. Não é que Deus é ruim, é que a pessoa com livre-arbítrio escolhe o caminho que vai gerar consequências. Eu sempre falava assim, ó, você pode sofrer na vida por 3 motivos. 1, o inimigo atingir você com um dardo inflamado.
ou uma arma astuta, cilada, são armas de covarde, né? Armas de quem está longe, sim ou não? Quem lança um dardo está perto ou longe? Sabe o que é dardo ou não? Não é dado. Dado é aquele negocinho quadrado, tá? Dardo é aquele negócio de filme que ele fala assim, ó, e só para o cara tá lá longe. Então o inimigo, ele nos ataca de longe. Você crê nisso? Amém ou não? E tem a outra armadilha dele que é astutas ciladas. O que é cilada? É uma armadilha. Que nunca quem prepara uma armadilha fica ali perto para ver você cair. Tem gente que põe a armadilha e vai longe, e torcendo para você cair nela. Então, ele não tem coragem de nos enfrentar. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você crê nisso? Amém, igreja? Só que tem que ter esse modelo de mentalidade. Por que tem crente que vai na casa do outro, crente para o crente orar para ele? Sendo que Deus é o mesmo. Você crê no mesmo Deus que eu? Sim ou não? Mesma Bíblia que eu? Sim ou não? Por que tem crente que vai na casa do outro, irmão, ora por mim? Porque uns têm um modelo mental, a fé ativada. E é o que nós vamos aprender hoje. Então lá, ó, Deus trabalha. Vamos lá, no ritmo de aventura. Tchanã! Está escrito lá, ó. Tudo tem versículo lá. Vocês não conseguiram ler a referência? Sim? Deus criou os céus e a terra. Essa primeira parte eu vou falar sobre o trabalho de Deus. Só que só funciona para quem crê. Você crê que Deus criou os céus e a terra? Sim ou não? A gente já entrou no YouTube e digitou universo. Se você nunca fez, entra no YouTube uma hora que tiver tempo. Tem umas câmeras da NASA. Tem um telescópio chamado Hubble. E ele tem uma lente de um alcance enorme. E tem hora que ele passa no universo, você vê tantas cores. Muito colorido. Amém, igreja? Alegre. Deus é criativo. Tem todo tipo de cor no universo. Velocidades, medidas, pesos. E ninguém tem condição de criar isso. Só o nosso Deus. Só Deus pode criar isso. Então, essa afirmação está lá no princípio. No princípio, né, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já começa falando do Deus que trabalha. Do trabalho de Deus por nós. Aqui já era Deus trabalhando. Obrigado, irmão. Deus trabalhando por nós. Fala, Deus trabalha por mim desde antes de eu existir. Amém? Pode passar. Tcharam! Depois Deus criou o homem. Quem crê que foi criado por Deus aí? Certeza que a sua mãe não comprou uma bala e veio você? Comprou uma pipoca e quando acabou a pipoca estava você dentro? Tem gente que pensa que é assim. Eu fui criado, fui formado misteriosamente pelas mãos de Deus. Amém ou não amém? Então, sempre quando eu vejo uma pessoa enferma, eu oro assim, Deus, o Senhor criou essa vida, o Senhor construiu esse corpo, o Senhor conhece tudo nesse corpo. Visita agora a origem dessa enfermidade. Só o Senhor que pode consertar. Porque Ele nos formou, cada órgão nosso, cada membro nosso. E eu estudo neurociência, estudo neuroplasticidade, sempre eu fico abismado de ver como o nosso corpo obedece um comando do cérebro. Esse dia eu estava fazendo uma aula, o professor lá mandou tirar uma foto do fundo do oceano, do universo e do nosso cérebro. O mapa é exatamente igual, gente. Os desenhos, tudo. Você fala, gente, é a mesma matriz. Fundo do oceano, o universo e o nosso cérebro. E como o nosso cérebro funciona de maneira perfeita, porque Deus foi o nosso Criador, que nos criou com perfeição. Amém ou não amém? Quando você tiver enfermidade querendo te rondar, irmão, faz muitos anos que eu não fico doente. Eu nem sei explicar o como e porquê, mas é a mão de Deus. Mas quando você tiver uma enfermidade, repreenda. E coloque, o Senhor me criou. O Senhor é o fabricante. Então, ó, quero pedir que o Senhor coloque a tua mão sobre mim e faz eu voltar, dá um reset aí, faz eu voltar no estado original. Não é? Do jeito que eu vim no mundo, funcionando tudo. Vamos lá, pode passar. Depois, Deus criou a mulher. Aí, deu problema. Meu Deus. Aí, estava tudo bem, o homem estava tranquilo. Ó. Olha a cara daquele homem, volta na anterior lá. Ó. Ele estava pensando na vida, olha a cara dele. Tranquilo. De repente, Deus fez. Ai! Não, estou brincando. A maioria dos homens, que tem todos aqui, né? Que tem a esposa
sempre tem um ditado que fala, como é que é? Por trás de um grande homem sempre existe uma, mas não é só atrás, não, na frente, do lado, porque Deus viu que o homem precisava de uma ajudadora, amém? E fez a mulher. Gênesis 2:22. Pode passar. Você crê que Deus fez só o homem ou fez a mulher também? Diz que Deus fez primeiro o homem para ele fazer tranquilo. Ele não queria ninguém falando perto, palpite. Brincadeira. Não, mas a verdade é o seguinte, Deus fez o homem, certo? Aí ele viu que tinha umas coisas que não funcionavam direito. Quem já viu que o homem, quando procura alguma coisa, a mulher já viu, sabe onde está, e ele vai lá e não acha. Sim ou não, mulheres? Ela fala, já falei, amor, que está lá, não está. Ele foi lá 3 vezes, não viu. Não é que o homem é cego, é que ele precisava da ajudadora. E ela fala, está aqui, ó. Oh, meu Deus, aquela frase, se não foi eu nessa casa, hein? Se não foi eu na sua vida. O homem às vezes não concorda, mas, olha lá, estava lá colhendo frutinhas, e Deus falou ali, ó, trouxe para você uma benção aí. O homem e a mulher. Eu sei que tem uma controvérsia hoje na sociedade, dizendo que tem no meio um outro ser. Não tem. Deus criou homem e mulher. Quem crê assim? Fala, eu creio assim. Amém? Pode passar. Tcharam. Então Deus fez mais coisas. Estou falando aqui, gente, do trabalho de Deus. Deus criou o universo, criou a terra, criou o mundo, criou o homem, criou eu, criou você e criou tudo que a gente precisa. Dentro de nós tem tudo que nós precisamos. Você tem enzimas que você compra na farmácia que seu corpo produz. E tem gente que toma remédio 25 anos, 30 anos, uma enzima que seu corpo produz. A natureza tem tudo que você precisa para viver uma vida saudável. Tem ilhas no mundo que as pessoas nunca ouviram falar, é que nesse versículo aí, nunca se ouviu, nunca se viu farmácia. E eles vivem 104, 111, 117 anos, mas vivem com saúde, não é? Fica morrendo. Não. Tem um homem lá de 104 anos que surfa, faz caminhada, rapel, sorrindo, hein? Não é assim, Por quê? Eles só comem as coisas que Deus preparou para comer. Amém, igreja? Vou fazer uma pergunta aqui. Hoje é uma pregação meio aula, hein? Você come mais produto alimentício ou alimento nutritivo? Deus não fez produto alimentício, falo mesmo. Estou nem aí, depois vocês se viram. Depois desse culto, há de ter alguém nessa sala que vai sair para fazer extravagância, comer coisa que Deus não fez. Depois vem pedir oração aqui, pastor Alexandre. Pastor, você ora por mim, o que foi? Eu comi alguma coisa, o que você comeu? Ele não tem nem coragem de falar. Falo mesmo. Então, Deus fez tudo certo, Deus não erra. Amém, igreja? Eu falo que a Terra dá uma volta na órbita dela e ela vai chegar a 11h59 lá onde ela saiu. Não tem a Terra, teve um problema, eu encontrei uns meteoros aí, sabe? Eu devia dar uma parada aí. E a Lua ficou para trás, ela ficou com medo. Não, a Terra vai e a Lua vai também, porque Deus fez tudo certo. Amém, igreja? É uma loucura, nesse momento a Terra está girando a 1.400 quilômetros por hora. Em volta a gente não percebe. É igual a gente ficar de pé dentro do ônibus, de pé dentro do avião, e o negócio está em movimento, você não percebe. Mas tudo funciona perfeitamente. Então, o que mais que Deus fez? Isso é trabalho de Deus. O que mais que Deus fez? Deus mandou plantar um jardim, foi assim ou não? Deus contratou o Carlinhos, o Jetcar, para plantar um jardim. Deus mandou plantarem ou ele mesmo plantou? Então fala assim, Deus trabalha. Está escrito lá, ó. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Era um condomínio fechado, tadã, que tinha tudo dentro. Pensa só, não precisa nem sair para lugar nenhum, lá tinha tudo. Deus colocou o homem no melhor. Fala, eu quero viver no estado original do homem. É o pecado que afastou. Hoje nós falamos sobre isso. Então, Deus fez aqui, pode passar. Ali tem um versículo que fala assim, ó. E o Senhor Deus mandou alguém plantar. Não, o Senhor Deus fez. Fala, Deus trabalha. Vai falando isso aí. Ó, ele fez brotar da terra algumas, só algumas. Foi algumas ou não? Toda a qualidade de árvores agradáveis. O que é agradável?
delicioso, saboroso. E, agradáveis à vista e boas para a comida. Tem gente que não gosta de algumas coisas que Deus fez, hein? Tem que falar, cala a boca e come aí. Vamos supor, você acha que foi Deus que fez a cebola? Fala sério. Foi? Ah, não concordo, irmão. Não, estou brincando. Quando eu vou cozinhar, de vez em quando, eu ponho cebola. Mas tem alguma coisa que você não gosta? Jiló? Jiló foi Deus que fez. E repolho? Você gosta de repolho? Abobrinha. É tudo coisa que Deus fez. E cenoura? Tem gente que não gosta de cenoura, acha que é dura, porque está acostumado com a batatinha. Falo mesmo. Então, você tem que comer de tudo. Tem um versículo que fala que Pedro teve uma visão, um cesto cheio de répteis e aves. Ele estava com fome na visão. E uma voz ecoou falando, Pedro, mata e coma. Ele falou, eu não vou comer coisa comum e imunda. Aí a voz replicou e falou, não torneis comum nem imundo aquilo que Deus purificou. Irmãos, lê a passagem de Daniel na Babilônia. Eles só comiam coisas naturais, coisas saudáveis. Eles tinham mais saúde, e mais aparência e mais inteligência do que todos os jovens que estavam lá que comiam as iguarias do rei. Então eu estou falando hoje aqui porque tem gente que fica afastado do trabalho por causa de doença. E por causa de quê? Porque não come dessas coisas aqui que o próprio Deus fez. Fala mesmo, estou nem aí. Bem como a árvore da vida, no meio do jardim, árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí que entra o livre-arbítrio. Tem muita gente que é doido para invadir o mal e saber como é que é o mal. Tem gente que anda com pessoas más. Tem gente que gosta de conversas más, de programa que fala de morte. Ah lá, está matando lá, não quero ver. Ela vai para que ver, vai cair morto lá. Não, não quero ver isso. Tem gente que se alimenta de filme, de violência, tiro, sei quantos mil tiros. E a mente dele fica assim. Tem o bem e o mal. Você escolhe. Deus não criou uma marionete. Irmãos, Deus não trata a gente que nem uma formiga. A gente pensa que a gente é muito pequeno e Deus não leva muito a sério. Quem entende o que eu estou falando? Você tem um nome escrito no livro da vida. Jesus morreu por você. Você é alguém que Deus conhece. Deus sabe seus atos. Deus te considera como uma grande pessoa. Quem crê? Fala, eu creio nisso. Ele trabalha por você, gente. Fala comigo de novo. Deus trabalha. Fala. Não, esse negócio de Deus, nada é seu, eu sou um verme. Não, você não é um verme. Você é um ser humano. Verme, Jesus não morreu para salvar verme. Morreu para salvar você. Ele quer você no reino eterno para sempre. Amém ou não amém? Então leve a Deus a sério também. Falo mesmo. Então, a árvore da vida é para... Deus não restringiu Adão e Eva da árvore da vida. Mas do conhecimento do bem e do mal, ele falou, vocês não estão preparados. Enquanto eu saio, vocês comam de tudo. E Deus falou isso. Comam de tudo. Tudo vocês podem comer. Por isso que crente come, hein? Começou assim esse negócio de crente comer muito. Deus já liberou. Falou, coma tudo que tem no jardim aí. Mas não daquela árvore lá. Sabe o que eles fizeram? Comeram de tudo daquela árvore também. Aí deu ruim, né? Pode passar. Tcharam! E saía um rio do Éden. Tem mais coisa que Deus fez. Saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. Tcharam! O nome do primeiro é Pison. E esse é o que rodeia toda a terra de Avilá. Onde há o quê? Miséria. Sim ou não? Onde há o quê? Ouro. Olha. E tem uns crentes que nunca viram ouro na vida. Falo mesmo. Só bijuteria. O ouro é um arquétipo, né? De riqueza. De nobreza. A Bíblia diz que lá no céu nós vamos andar em rua de ouro. Então tem crente que nunca viu ouro aqui. Lá no céu eu vou pisar assim no ouro. Não, tem que ter ouro aqui, meu filho. Deus quer te enriquecer aqui agora. Quem crê? Fala, eu creio nisso. E o seu trabalho é a ferramenta que Deus usa para te trazer ouro, riqueza, prosperidade. Nós vamos orar hoje sobre isso na tua vida. Porque tem pessoas que trabalham a vida inteira e não conseguem. Nenhuma ouro. Né? Eles têm um ouro que late também, né? Ouro que late. Aí ele pensa que é cachorro e compra um cachorro. Pode passar. Tem 18 que late e um que morde. Olha lá. Ó. E o versículo 12 fala que o ouro dessa terra aí de Avilá era um ouro puro.
Salomão é o homem mais rico do mundo. Não da Babilônia, não. O mais rico do mundo. Esses tempos atualizaram a fortuna de Salomão. Gente, é ruim do Jeff Bezos. Quem é o dono da Amazon? Jeff Bezos. Quem é o dono da Microsoft? Quem sabe? Não? Então vai, quem é o dono do SBT? Vou trazer mais perto aqui. Silvio Santos. Ele é rico, né? Sim ou não? Mas, perto do Salomão, coitado, ele tem que... Gente, nenhum homem do mundo, nem o Warren Buffett, nem o Elon Musk, que já foi o mais rico do mundo, nem eu também, que sou um dos mais ricos do mundo. Mas está rindo de quê? Eu sou rico e cala a boca. Sou rico e cala a boca. Tem muita gente que compra a minha riqueza, que é a minha sabedoria, que eu sou um cara muito, entendeu? Sou inteligente até umas horas. Então, Salomão ainda é o homem mais rico do mundo, porque o ouro fino era tá vendo aqui, ó, o ouro daquela terra era bom. Salomão recebia navios de ouro de uma região que chamava Ufir, longe. Havia de remessas de navio, que era a fortuna daquele homem, que até hoje ninguém superou, porque Deus determinou que antes dele e nem depois dele teria um homem mais rico. Amém ou não amém? Só que você tem que pedir duas coisas. Quem quer que Deus te enriqueça financeiramente? Fala assim. Quem crê que é possível? Nessa hora a cabeça pensa um monte de coisa. Mas sabe por quê, pastor? Meu avô era pobre. Meu avô quebrou. Meu pai também, coitado. Ainda fala coitado. Não sei o que era, irmão. Fica quieto, cala a boca. O projeto de Deus é com você. Se você crê, só que antes de ter riqueza, você precisa ter sabedoria. Porque Deus falou para Salomão, o que você quer? Ele falou, eu quero sabedoria para cuidar do seu povo. Falou, porque você pediu sabedoria, então eu vou dar riqueza. Ninguém que não tem sabedoria fica rico. E quando ganha na loteria, atropela a riqueza, muitos morrem assassinados, ou ficam vivos mais pobres do que antes. Só estudar isso aí na internet. Porque riqueza sem sabedoria vira tragédia, vira ruína. E Deus vai ungir você nessa noite aqui com a bênção da riqueza e da sabedoria. Quem recebe? Fala, eu recebo. Tem solução para a sua vida, riqueza, fortuna, do seu lado e você não enxerga. Sabe por quê? Falta sabedoria. E Deus vai liberar hoje aqui nessa noite. Amém ou não amém? Pode passar. Então olha lá o ouro lá. Ó. Deus criou. Tem mais coisa. Fala, Deus trabalha, hein? Fala. Pensou que Deus ficava só no trono lá parado? Deus criou o mundo. Deus fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Você crê assim ou não? Fala, a terra tem dono, fala. Fala, não é nenhum humano, fala. Fala assim, não há homem forte na terra. Forte é o Senhor. Quem pode aplaudir e falar, glória a Deus! Dá um grito aí, fala, ô glória! Eu gosto muito dessa visão aí. Eu tenho alguns vídeos, eu falando, quando eu vou pregar em lugar que tem praia, eu vou caminhar às vezes de manhã e falo assim, gente, a trindade é tremenda, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gosto da lei de 3. Presente, passado e futuro. Manhã, tarde e noite. Pai, Filho, já falei Pai, Filho e Espírito Santo, né? Corpo, alma e espírito. E aí eu olho isso aí, ó. A trindade aí. Céu, terra e mar. Tudo ele criou. Amém, igreja? Pode passar. Tcharam, só Deus, né? Para fazer um negócio desse. No 7º dia, Deus já havia terminado toda a obra. Olha lá Deus fazendo o mundo lá. Achei essa imagem barata. No 7º dia, e aí tem um princípio aí, hein? No 7º dia, Deus tinha terminado tudo aquilo que ele determinou a fazer e, tcharam, vai passar. Nesse dia, descansou o Senhor do trabalho que tinha realizado. Aí você pode pensar, Deus ficou cansado, né? Não. Isso é um princípio para nós. Porque Deus criou o trabalho, mas também criou o descanso. Amém, igreja? E tem gente nessa sala aqui que só trabalha. Olha Deus me mostrando aqui, hein? Olha Deus revelando. Tem gente que deixar ele trabalhar até de noite. Eu sou um dos que trabalho muito, aleluia. Deus está falando comigo agora, ô Senhor, amém, obrigado, aleluia. Mas Deus criou o descanso. E tem gente que não sabe equilibrar. Então vamos seguir o exemplo. Deus trabalha, mas Deus também descansa. Não porque ele estava cansado, para nos ensinar. É igual aquele
Pai que tudo que faz o filho quer imitar, né? Quem tem filho homem principalmente, né? Ou então a filha mulher que quer vestir o sapato da mãe, a joia da mãe. Quem já viu isso? A bolsa da mãe. Entendeu? Deus faz para a gente imitar, para a gente seguir o exemplo dele. Amém, igreja? Vamos seguir. Tadã! Daqui a pouco eu vou encerrar, hein? Olha lá, Deus descansando. Nada, ele está dando comando lá. Deus não se cansa. Em Isaías 48, 38 fala assim, ó: você não sabe que o eterno Deus não se cansa e nem se fatiga? Os jovens se cansam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem recebe essa palavra aí? Amém, igreja? Olha só, está escrito aqui: Deus não se cansa. Lê esse texto depois aí. Deus não se cansa. Então, tudo que ele fez, descansou para nos dar o exemplo. Pode passar. Tadã! Enquanto, aí tem um comando aí depois do dilúvio, precisa entender. Deus falou assim: enquanto a terra durar, fala comigo, enquanto a terra durar, sempre haverá semeadura e colheita, noite e dia, frio e calor, verão e inverno. Quem já leu esse texto? Tem muita coisa, só nesse textinho aí tem muita coisa. Se eu fosse pregar só sobre isso, mas eu vou pegar só a primeira parte. Enquanto a terra durar, vai haver plantio e colheita. Está errado só plantar. Está errado trabalhar para o patrão ficar rico só e você não. E agora vem minhas aulinhas aqui. Tem gente que não tem um segundo negócio e a empresa manda ele embora, o que ele faz? Fica sem nada. Sim ou não? Nem ovo de Páscoa, nem trufa, nem, fala uma coisa aí, nem o Uber. Eu já peguei muito Uber que o cara fala, está começando, às vezes eu puxar assunto com o Uber, né? Aí, está começando ou está parando? Não, eu saí do serviço agora às 5, vou rodar até umas 9, 9h30, depois eu vou para casa. Você trabalha? Eu trabalho no estado aí, não sei aonde, não sei aonde. O cara tem emprego e faz Uber. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você precisa plantar pensando na colheita. Porque senão os frutos, os anos produtivos da sua vida, outros vão colher. Já não chega que a 90%, 97% dos brasileiros vende hora. O que é vender? Vende o tempo. Você pode vender só 8, 10 horas por dia, não pode vender mais que isso. Você não pode escalar suas horas. Você está entendendo? Se você tem um funcionário e paga para ele, ele trabalha para você, então a sua hora pode valer 2 ou mais. Porque você trabalha e ele também. Quem está entendendo? Se tem 2, 3, e a pastora Camila é uma empresária rica dessa igreja, aleluia. Tem um salão cheio de funcionárias. Ela está ali, o dinheiro está rendendo lá, plim, plim, caindo na conta dela. Ô, glória. Mas eu estou falando de sabedoria aqui, gente. O trabalho, ele é para nos enobrecer e nos enriquecer, nos fortalecer. Quem crê? Fala, eu creio nisso. Ué, Deus está dando exemplo aí, ó. Tudo que Deus fez está até agora funcionando do jeito que Ele fez. E às vezes a gente trabalha e não consegue chegar em lugar nenhum. Então, hoje nós vamos orar sobre isso. Enquanto a terra durar, eu gosto muito desse texto, sempre vai haver plantio e colheita. Sempre você vai plantar, mas vai colher. Vai lutar, mas vai vencer. Quem recebe essa palavra? Fala, eu recebo. Amém, igreja? Pode passar. O velhinho está até impressionado ali, ó. Vamos ver agora o trabalho de Jesus. Eu até dei uma resumida por causa do tempo. Jesus trabalha também ou não? Esse texto aí ele fala assim, ó: o meu pai trabalha e eu trabalho também. Olha só, o reino de Deus, o próprio Deus trabalha, o filho dele trabalha. Você pensa que é o quê? Ó, ele nasceu numa família de carpinteiro. Conheceu desde pequeno já o trabalho. Na adolescência, que a gente imagina uns 12, 13, 15 anos, ele ensinava, dava aula para doutores. Quem conhece esse texto? Quem tem Bíblia aí? Quem é evangélico? Todo mundo é evangélico? Ele ensinava na sinagoga os doutores da lei, pessoal. Era o trabalho dele. Quando a mãe dele achou ele falou: mãe, você não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Ele tinha consciência de trabalho. Ele falou: estou trabalhando aqui, mãe. Eu tenho coisa para fazer, eu tenho que resolver as coisas do meu pai. O que é meu pai? O reino de Deus. Amém, igreja? Então, Jesus, assim como Deus,
é a outra pessoa da Trindade que trabalha. Está escrito ali, ó, ensinava doutores. Pode passar, Lucas 2, 4, 9, né? O que mais que ele faz? Fala, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, em breve voltará, amém? Essa é a profissão de fé da nossa igreja e de muitas outras denominações que eu conheço, que é a mesma profissão de fé. Tudo é trabalho de Jesus. Só quem é que salva? Computador salva? Não, né? Mas o que você salva as suas coisas lá? O Leandro dando risada. Você salvou? Salvei, mas você também salva. Mas só Jesus salva, amém, igreja? Só Jesus cura, ninguém mais cura. Só Jesus batiza. A gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E só Jesus é aquele que breve voltará nas nuvens. É o trabalho de Jesus. Fala, Jesus trabalha, fala. Amém? Está escrito ali, ó. Jesus se entregou para morrer na cruz. Ninguém mais morreu por nós. O único que foi morto por nós, derramou todo o seu sangue, foi Jesus, porque é o trabalho dele, salvando a humanidade. Fala de novo, Jesus trabalha. Então você está num reino que Deus trabalha, Jesus trabalha. Vamos ver mais coisa aqui. Pode passar. Tadã. Ele é o Cordeiro de Deus que tira, isso o próprio primo dele, João Batista, falou. Porque há uma controvérsia falando que Jesus, que nasceu em Belém, aquele menininho, não é o mesmo Jesus que morreu na cruz. O João Batista, vocês conhecem, né? Ele era primo de Jesus, cresceu junto com Jesus. Lá na frente, Jesus passa por ele e ele fala assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual é o outro trabalho de Jesus? Tirar o pecado do mundo. Lavar as nossas vestes através do sangue dele. Quem crê? Fala, eu creio nisso. É aquela música que a gente canta na ceia, né? Eis nesse sangue lavado. Então tá bom. Aqui, ó. O outro trabalho que Jesus está fazendo agora. Depois que ele morreu por nós, ele falou, ó, você fica aqui, que eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Mas depois eu virei, isso não é trabalho isso. Eu vou, mas vou voltar aqui e vou levar vocês. Ele já tinha vindo, foi. Fala de novo, Jesus trabalhar. Ó, ele está agora trabalhando, preparando um lugar para nós. Ele falou, vou preparar lugar e está até agora preparando. Pode passar. Agora vamos ver o outro. Quem é o terceiro da Trindade? O Espírito Santo. Ele é chamado de Consolador. Sabe quando falece alguém que você fala, ó, que Deus conforte? Não é Deus que vai lá. Quem que faz esse trabalho? É o Espírito Santo. Quando você está pensando de revidar uma ofensa que você recebeu, o Senhor não ouve aquela voz, deixa para lá. Você não ouve essa voz? Não é Deus que vem na sua presença, ou Jesus. Quem vem é o Espírito Santo. Fala, ó, melhor você não mexer com isso, perdoa aí. E muitas vozes que nós ouvimos dentro de nós, é a ação do Espírito Santo, porque ele é o nosso Consolador. Ele é também o nosso ajudador. Tem vezes que ninguém dá uma palavra física, audível para nós. Vem lá de dentro de nós. E essa palavra tem muito mais força do que qualquer pessoa. Quando eu fui gravar meu primeiro disco, eu já era bom, produtor, cantor. Eu era uma benção, aleluia. Só que eu não tinha grana para gravar um disco. Só que eu trabalhava num estúdio, que cada cliente que eu levava, eles me davam 20 horas. E eu não tinha cliente meu. Eu pegava o cliente e levava para o estúdio. Chegou uma hora, eu tinha 170, 180 horas lá no estúdio. Fazer o que eu vou comer essas horas? Aí veio a ideia de gravar um disco, que é o Luz do Olhar. Vocês não conhecem, né, gente? Eis que digo, quem não conhece meus discos não tem parte comigo. Brincadeira. Aí eu fiquei em crise, que eu falei, gente, será que eu vou gravar só porque eu tenho essas horas? Que eu falei com uma cliente um dia, o que você resolveu gravar? Eu falei, eu estava pensando, sabe, eu tinha um dinheiro parado, eu ia pôr na poupança. Eu falei, eu vou gravar, pelo menos vende o disco, né, e faz um dinheirinho. Eu falei, cara, eu não quero gravar para isso. Eu queria entender por que eu ia gravar, porque estava tudo aberto para mim, eu tinha o equipamento, eu tinha tudo. E eu fiquei uns meses lá, orando, e falando, meu Deus, me dá uma luz, por que eu vou gravar? Eu não quero gravar sem propósito. Aí um dia eu fiz um acampamento lá no portal, e à tarde era livre. Eu saí andando pela chácara lá, e encontrei uns rapazes dentro de um carro lá, com a porta aberta, ouvindo. Falei, o que estão fazendo aí, moçada? Falou, pastor, estamos aqui ouvindo essa ministração à distância. Aquele ministração, eu falei, ministração à distância. São pessoas que você nunca vai vê-las, mas através da música, do disco, hoje tem internet, você vai ministrar no coração. Aí aquele dia eu falei, Senhor, eu quero gravar. Eu quero gravar agora.
Aí eu queria gravar. Aí não parei mais. Por quê? O Espírito Santo me ajudou a entender. Eu ia abortar a ideia da gravação. Eu falei, eu não vou gravar só porque eu tenho essas horas aí no estúdio. E ele também é o nosso professor. Em João 14 fala que ele é aquele que há de nos ensinar todas as coisas. Você tem dificuldade em alguma coisa? Pede. Tem gente que nunca teve essa experiência. Eu posso falar porque eu já tive e tenho sempre. Eu estou na catedral aqui porque o Espírito Santo me moveu a vir para cá. Amém, igreja? Podia estar em Los Angeles, Tóquio, Londres, brincadeira. Los Angeles sim, né? Porque eu tive um convite de um grande amigo lá, o Abraão Laboriel, do Osana Music, falou, Genésio, bora para Los Angeles. Mas Deus fala, o Espírito Santo é que fala com a gente, é ele que decide. Então, pode passar. Tadã! Agora, o trabalho dos anjos. Ah, esse não faz nada, pastor. Isso aí fica sentado nas nuvens, fica só para lá e para cá. Não. A Bíblia fala claramente que os anjos também trabalham. Os anjos adoram a Deus. Conhece aquela música? Os anjos te louvam. Conhece ou não? A igreja te adora. Ninguém conhece? Meu amigo, cantando aleluia. Meu amigo Eli Soares. Então, ó, os anjos adoram a Deus. Olha lá o texto, Apocalipse 5. Os anjos também se acampam para nos livrar. Aqueles que temem ao Senhor. Ah, mas tem uma pessoa lá que teme a Deus e o anjo não livrou. Não, existe um propósito em tudo que acontece. Mas os anjos têm essa função de nos livrar. Você vai sair da igreja agora, às vezes você passa em situações que você nem vê, que nem eu falei no louvor, e Deus, os anjos estão ali, guardando, desviando o seu caminho. Amém? Pode passar. Estou encerrando, hein? Os anjos também se alegram na salvação de um pecador arrependido. A gente fala que é uma festa no céu. Quem faz essa festa? Os anjos fazem uma festa no céu quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se converte a Jesus Cristo. Amém, igreja? E muito mais coisas que os anjos fazem. Mensagem que no passado os anjos vinham trazer mensagens para a terra e tantas coisas. Pode passar. Tadã! E o trabalho da igreja? Fala, uhul! Fala. Você conhece essa igreja aí, não? Que igreja que é essa? Essa igreja é aqui. A igreja é um outro elemento no reino espiritual. Amém, igreja? Não é o prédio, é a igreja. Vê se eu estou sendo claro aqui, ó. No reino espiritual existe Deus, fala Deus, Jesus, Espírito Santo, os anjos e nós. Você já viu que Deus trabalha? Sim ou não? Jesus trabalha? Os anjos trabalham? O Espírito Santo trabalha? Os anjos trabalham? E nós? Oh, Deus falando agora, hein? Estou entendendo? Começando a entender a mensagem? Já estou encerrando. Ó, a igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. E fica muito feio estar num reino que o próprio Deus trabalha. Jesus trabalha. Está provado aí na Bíblia. Os anjos, o Espírito Santo trabalha. Cantamos aqui, não cantamos? Você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. É o trabalho do Espírito Santo. Os anjos trabalham. Carlinhos e o Davi compraram um carro agora possante, aleluia. Então eu já orei e falei que agora vai vir anjo 3.0. Cadê? 4.0, né? Os anjão. Tô brincando. Ó, mas os anjos trabalham. E a quarta pessoa, por que nós fazemos parte do reino do Espírito? Fala assim, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Fala, eu sou de lá. Amém, igreja? Nós estamos no mesmo reino. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, trabalhar. A minha palavra hoje tem dois sentidos. Nós entendermos esse contexto, que nós fazemos parte de um reino que não há ninguém parado. Deus nunca chamou ninguém parado. Ele falou para Abraão, sai, para de fazer isso aí e vai para lá que eu vou te abençoar lá. Jesus, quando chamou os discípulos, falou, deixa esses barcos aí e me segue. Foi ou não foi? Davi estava onde quando Deus chamou? Trabalhando, olhando ovelhas. Quem sabe Eliseu onde estava? Eliseu, profeta Eliseu. Ele estava arando a terra dos pais. Deus fala assim, Deus nunca chama ninguém parado. Entendeu? Tem uma frase que eu falo assim, ó. Se você precisar do favor de alguém, chame alguém ocupado. Porque o desocupado nunca tem tempo. Desocupado, não vai dar não. Fala lá, então dá. Cala a boca e vai para lá. Ó, eu peguei essa imagem, eu limpei ela, tirei aqueles... Não lá e essas bolinhas no vidro aqui, ó.
Só que eu salvei ela em outro lugar. Agora já foi. Vamos lá. Vamos ver o papel da igreja para a gente encerrar. Vou encerrar aí, fala. Vixe, eu tô... Bom, tô no tempo ainda. Ó, cadê o trem lá? Aí. O que é a igreja? O maior agente transformador da sociedade. Quem crê comigo? Não é penitenciária, não é escola reformatória, não é carreira militar, nada. Você vê um monte de policial fazendo coisa errada aí. A igreja é um lugar que transforma a pessoa de dentro para fora. E a igreja é o quarto elemento que precisa entender que nós estamos aqui trabalhando em conjunto com Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos. Deu para entender até agora aqui? Amém? Então, ó, a outra coisa que a igreja faz é a guardiã da verdade. Por isso que nós não podemos mentir. Jamais. Nem que seja uma verdade feia, tem que falar a verdade. Porque nós somos os agentes da verdade, os guardiões da verdade. Quem é a verdade? O próprio Jesus. Eu gosto de falar assim, ó. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, 2, e a vida. Assim? Como é que eu interpretei isso um dia? Eu sou o caminho, com crase, entendeu? Eu sou o caminho que leva à verdade e que leva à vida. As duas coisas servem. Então nós somos a verdade aqui na terra. Quem crê? Fala, eu creio. Pode passar, agora é a última, hein? Tadã! Ó, veio na hora, hein? O que mais que a igreja tem que fazer? Manter viva a mensagem do evangelho que Jesus ensinou. Ontem foi ter um treinamento aqui, mais de 1000 pessoas aqui. O pastor Daniel falou o seguinte, eu já fui para a Europa várias vezes, da tristeza de ver igreja sendo empório de produtos de internet, armazém. Igreja sendo casa de jogos eletrônicos. Tem igreja que era da Playboy. A Playboy comprou uma igreja. Aquela revista Playboy que tinha antes. Nem sei se tem ainda. Tem igreja lá que é clube privê. Tem igreja que a empresa comprou para ter escritório, centro de processamento de dados. Os crentes sumiram porque não fizeram o papel de igreja, de manter viva a mensagem de Jesus. Então, o nosso papel como igreja é trabalhar. Nós cantamos a primeira música aqui. Cantamos umas músicas antiguinhas. Hoje eu e o Lê garimpamos ainda ali. E a música fala trabalhar e orar. Na seara, não é Ceará não. Seara do Senhor. E muita gente precisando vir para cá. Conhecer o Evangelho e vir para cá. E o coração ser aquecido conosco aqui. Amém, igreja? Mas não é o pastor Celso que vai fazer. Não é. Os pastores cuidam das ovelhas. Quem é que multiplica a ovelha? A própria ovelha. Entendeu ou não? Então, você entendeu já, você é a igreja. Agora a última aqui, ó. O que mais a igreja tem que fazer? Ide por todo mundo. E o mundo, às vezes, é o São Bernardo. O mundo, às vezes, é Campinas, região de Campinas, RMC. O mundo, às vezes, é interior de São Paulo, não sei. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Pode passar, acho que tem mais uma? Não, essa é a última. Eu vou encerrar. Fala. Ó, no reino de Deus, vamos falar junto? 1, 2 e já. No reino de Deus, ninguém fica parado. Agora aqui, ó. Deus criou e abençoou o trabalho e os trabalhadores. E agora eu quero orar com vocês. Você já entendeu que nós estamos aqui para trabalhar para aquele que tudo pode. Quem já trabalhou para gente pobre aí, que você pede vale, ele não tem. Chega o dia do pagamento, o cara some. Eu já entrei nessas frias na minha vida. Não vai sair pagamento. Uau, o cara saiu, foi para São Paulo, foi não sei para onde. Trabalhar para pobre é terrível. Nós trabalhamos para aquele que tem tudo, o Senhor de todas as coisas. Amém, igreja? Mas agora eu quero orar pela sua vida. Você já entendeu que Deus criou o trabalho? Eu falei ontem ou hoje, não sei se foi ontem, que tem gente que fala, queria achar quem inventou o trabalho para matar, viu? Ai, chovendo, frio, tem que matar quem inventou. Não. Nunca você vai fazer isso. Porque quem inventou o trabalho foi o próprio Deus. Porque ele mesmo trabalha. E ele vai abençoar. Ah, meu Deus. Derramou aqui. É emoção. Eu quero orar por você que talvez esteja desempregado. Talvez você trabalha, mas não consegue com o seu trabalho suprir sua vida. Talvez você seja uma pessoa que não trabalha naquilo que gosta. Por isso que você acha que é difícil. Uma pergunta que se faz, se você ganhasse 1 milhão hoje, o que você faria? Se a pessoa falar, nunca mais ia trabalhar, porque detesta o que faz.
Eu ia guardar, aplicar, continuar a minha vida trabalhando para depois ver o que eu ia fazer. Tem muita gente que trabalha na área que apareceu. Isso não é vida abundante. Então eu quero orar hoje. Deus vai fazer um milagre aqui hoje à noite, na vida de muitas pessoas que creem. Ó, o modelo, a fé é aqui, gente. Fé é crer naquilo que você não está vendo. Amém ou não amém? Tem gente aqui que pensa que para algum trabalho ele não tem mais idade. Não existe isso. Todas as empresas do mundo hoje contratam pessoas com mais idade, pessoas com limitação física. Quem viaja por aí sabe. Quem já viu pessoa trabalhando que tem alguma limitação, porque isso é lei mundial. Então não se exclua. Deus ainda tem bênção para você na área profissional, na área financeira. E outra coisa que eu quero mexer com você eu ouvi um versículo hoje que os judeus seguem à risca. O judeu não trabalha para ninguém. Não querendo dizer que você sai da sua empresa, do seu emprego. Mas o ocidental sente segurança trabalhando para alguém. E o judeu, ou ele tem uma loja de botão, ou um bazar, ou uma loja de roupa, ou de sombrinha, não sei o quê. O Silvio Santos é judeu, o Mark Zuckerberg é judeu, o Bill Gates é judeu, o Warren Buffett é judeu. Os caras mais ricos do mundo são judeus. E eles creem no mesmo Deus que nós. Então eu quero orar para Deus destravar a cabeça de alguns aqui que tem potencial para ser patrão e tem medo de empreender, tem medo de avançar. Empreender é risco, gente. Amém ou não amém? Essa coisa de você achar que tem alguém sugando o seu potencial de canudinho. Alguém sugando sua capacidade de canudinho. Entendeu? Você fica feliz da vida ainda. Deus vai destravar e vai gerar. Eu orei numa igreja esses dias aí, já tem 10 pessoas empreendendo lá. E indo bem, 10. Eu vou orar de novo aqui hoje, orar aqui, para Deus trazer essa luz. Não é que todo mundo vai ser empresário, não é isso. Mas tem gente aqui que, você tem ideias melhores que o seu patrão e você continua desempregado. Então nós vamos orar agora. Eu queria pedir para o Ministério do Louvor vir aqui. Nós temos alguns minutinhos ainda, uns 3 minutos, 4. E eu quero pedir para você que quer uma bênção para você, ou um filho seu que está desempregado, seu marido que está desempregado, ou a pessoa que está em risco. Eu ia falar umas coisas aqui, vocês iam ficar assustados. Vou falar só uma casquinha. Quem viu essa nova robô que a China lançou agora? É uma mulher que faz todo o serviço de casa. É um robô que tem a inteligência artificial. Tudo que você pergunta, ela responde. Quem viu na internet? Não? Eu vi hoje. Enfim, o sistema está preparando, já está acontecendo, máquinas e robôs. Quem viu aqui em aquele lugar que teve a avalanche? Acho que é Sobradinho, né? Os caminhões e os tratores, entra no YouTube, gente, e vê essas coisas. Os caminhões e os tratores pegam terra de lá e levam para cá sem motorista. Quem já viu isso? Não? Sim, faz alguma coisa assim. Quem já viu como é que é o Uber nos Estados Unidos hoje? Minha filha mora lá no Tennessee. Ela tem carro, meu genro também, mas ele falou, pai, nós somos de Uber. O Uber parou, o vidro escuro, nós entramos, não tinha ninguém dirigindo. E ela fez o vídeo, eu tenho o vídeo. O volante faz assim, Tinha uma pessoa trabalhando ali, não tem mais. Entendeu? O que eles querem que você viva com R$1.000 por mês daqui a uns anos? Só isso. Tudo que você tem não é seu. Só que Deus não projetou isso, pessoal. Vocês viram que eu preguei aqui ou não? Quem foi que inventou o trabalho? Quem foi que criou o trabalho? Não é o sistema que vai ditar como nós vamos viver. Amém, igreja? Falei, eu creio num Deus que me criou e me sustenta. Amém? Quem quer essa oração agora de prosperidade, de sabedoria para avançar, não importa quantos anos você tem, você pode ser um adolescente, e um monte de adolescente ficando milionário. Eu estou fazendo um dos cursos que estou fazendo esse ano, de gestão. O rapaz tem 18 anos, montou a empresa com 15, não podia nem assinar ainda. Comprou um carro de R$400 mil quando ele tinha 16 anos. Então tem muita gente nova ganhando muito dinheiro, e tem muita gente mais velha ganhando dinheiro, e tem muita gente que crê num Deus que tem tudo e vive duro que nem um coco, na tábua da beirada. Está amarrado isso aqui na catedral, em nome de Jesus. Amém? Vem aqui para frente, você que quer essa oração, você que ou por você, ou por alguém da sua família. Eu sugiro que todo mundo venha, porque enriquecimento, fortalecimento espiritual, abençoar o seu trabalho, pode ter um corte lá, um facão, Deus vai te livrar. Eu teria um monte de testemunho para dar aqui, mas eu não vou dar por causa do horário. Mas Deus é o Deus que protege até mesmo você de ser demitido do seu emprego. Quem crê nisso? Fala, eu creio. Inclusive tem empresa que só contrata evangélico, eu sei de várias. Uma vez ligaram na minha casa, eles queriam 2 funcionárias, mas eles queriam iguais às moças que só falavam em escola dominical. Quem era essa?
Moça da igreja. Falou, é daí que tem a Betânia e tal. Ele falou, é da igreja. Mas aí não é igreja? Não. É da Americanas, de Piracicaba. Eu estou precisando de 2 funcionárias aqui, mas tem 2 aqui que só falam na igreja, eu quero 2 iguais a ela. E nós mandamos 2 moças lá para a Americana, do shopping Piracicaba. As empresas precisam de você, mas Deus está visitando pessoas aqui hoje, ó, com o seu próprio negócio, seu próprio ganha-pão. Você vai deixar de ser empregado para ser patrão. E se não for esse projeto, você vai prosperar na empresa que você está. Você vai deixar de ser cauda, ajudante do servente, para ser diretor regional, ser mentor. Quem crê nisso aí? Irmão, eu creio nisso aí. Você não imagina como eu creio nisso. Parei de trabalhar para os outros, acho que no ano de 1900 e, sei lá, acho que foi antes de eu nascer. Há mais de 35 anos que eu trabalho só para mim, nos meus projetos. A Faculdade do Louvor, o CIMI, a produtora. Agora eu criei um outro negócio aí, tem até umas pessoas da igreja entrando. E Deus é que dá criatividade. Coloque a sua mão na posição de receber. Se você tiver a carteira de trabalho ou algum documento que representa o seu vínculo com o seu emprego, se tiver dobrado aí no bolso, na bolsa, um contrato de trabalho, se tiver, nem que for o celular, agora é tudo digital, pegue não o celular mesmo, porque isso é um ponto de contato, entendeu? Isso aí não é o celular, o contrato, a carteira, não vai fazer nada, mas você vai direcionar a sua fé. A cruz é um ponto de contato, a arca é um ponto de contato, tem uma série de coisas na Bíblia que são pontos de contato. Eu vou orar agora pela sua vida financeira, a sua profissão. Eu não sei o que você faz. Eu queria chamar os irmãos que estão vestidos com roupas profissionais, a Luciana, a Bruna é a nossa secretária executiva hoje, a Meire é cozinheira boleira, vem aqui na frente, ó, eles vão representar os profissionais. Pode vir, ô Luciano. Quem mais está vestido aí? Cadê o capacete? Hã? Isso. Cadê cadê a roupa do capacete? Ô Pedro, cadê o capacete, Pedro? Põe na cabeça aí. Isso aqui é uma representação que nós fizemos hoje. Pode vir as meninas da dança também. A nossa doutora bioquímica que me deu uma bronca hoje. Poxa, falou todas as profissões, não falou da minha. Eu falei, cala a boca. O que é? Uma florista? O que vocês são aí? Bióloga? O que mais? Isso aqui é médica ou enfermeira? Assistente social da saúde. Cozinheira. Ó, tem até a luva. Ó. Mas você é uma executiva Bolos Meire Bolos. Ó, essa aqui é a secretária executiva, técnica de enfermagem. Essa aqui é a doutora bióloga, biotecnóloga. Até enrola a língua para falar. Você é o quê? Soldado, olha aí, pensa. Serviço especial, olha. Soldadinho. Você é o quê? Jardineira, florista lá. É isso aí. Ó a doutora Sara aqui, ó. Receba. Olha aqui. Olha que roupa. General. Aí. E fazer igual. Cadê é assim, né? Oh, sentindo. Cadê os tenentes Plínio? Tá, né? Irmão, isso aqui é uma representação. Né? Tem o pessoal aí de bombeiro. A roupa tá tudo ali. Faltou gente para vestir. Você vê que nós pusemos andames. Um culto meio maluco aqui. Para você visualizar a sua profissão. De coração, eu desejo ouvir testemunhos aqui. Porque eu nem oraria se eu não cresce. Eu creio orar por uma coisa que eu não creio. Então coloca de novo a sua mão na posição da igreja. Pastores, por gentileza, pastor Alexandre, pastora Camila, pastor Frank está pregando fora hoje, pastor Celso também. Nós vamos orar. Fecha os olhos assim, ó. Você vai visualizar pela fé um novo nível profissional. Portas abertas. Você vai poder escolher que porta você vai entrar. E todas elas, aquelas portas que Deus abriu mesmo, que assim que você não consegue nem explicar. E Deus é um Deus de milagres, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos agora. Nós aqui, o pastor Alexandre, pastora Camila, nós estamos com a nossa fé direcionada nesse dia do trabalho. É amanhã, mas nós estamos comemorando hoje aqui e orando para essas pessoas, porque sabemos que do trabalho vem a provisão, do trabalho vem a saúde, o plano de saúde, do trabalho vem a locomoção, vem a alimentação, a moradia. Tudo que nós fazemos, Pai, vem do nosso salário, daquilo que nós ganhamos. E o inimigo muitas vezes ataca uma família, destrói uma família, muitas vezes enfraquece a tua igreja até, com pessoas desempregadas.
com pessoas que ganham pouco, pessoas que vão à falência, pessoas que não conseguem gerenciar o próprio negócio, ou pessoas que ficam mandando currículo durante o ano todo e as portas não se abrem. E nós estamos hoje à noite aqui determinando em nome de Jesus bênção na área profissional, bênção na área profissional, na área financeira. Senhor, que haja saúde financeira para o seu povo, saúde profissional. Abençoamos o universitário, aquele que está estudando, abençoamos aquele recém-formado, abençoamos aquele que está ainda para prestar vestibular, dê sabedoria para ele escolher o curso certo. Abençoamos aquele que é funcionário público, abençoamos aquele que é profissional liberal, que tem um negócio próprio, abençoamos aquele, Senhor, que é aposentado, abençoamos a pessoa que é freelancer, abençoamos o motorista, abençoamos a manicure, a cabeleireira, abençoamos o policial, o enfermeiro, abençoamos o técnico em informática, técnico em enfermagem, o tecnólogo, o engenheiro, abençoamos o advogado, o corretor de imóveis, abençoamos o funcionário federal, funcionário municipal da prefeitura, abençoamos aquele que trabalha no ministério tempo integral, abençoamos o florista, abençoamos o executivo, abençoamos o diretor de empresa, abençoamos o empresário, o proprietário da empresa, o motorista de Uber, de ônibus, o motorista de carreta, de caminhão, o caminhoneiro que viaja pelo Brasil. Abençoamos, Pai, a pessoa que trabalha em loja, que é atendente, vendedor. Senhor, no nome de Jesus, ó, o Senhor é que abençoa. Nós vimos hoje que o Senhor é um Deus que criou o trabalho, ó, o próprio Jesus Cristo trabalha, o Seu Espírito Santo trabalha, os anjos trabalham, nós também trabalhamos, mas nós queremos, ó Deus, uma vida de prosperidade. Nós queremos que as pessoas vejam a Tua mão e a Tua bênção agindo na nossa vida, e que fique a marca do Senhor em nós. Senhor, que seja um testemunho vivo, ó Deus, que não seja para o nosso bel prazer, mas que seja a nossa vitória, seja para glorificar o Teu santo nome. Repreendemos a falência, repreendemos a vergonha, repreendemos a vida endividada, de pessoas que não conseguem fluir, romper, de pessoas que não conseguem estudar, investir em si mesmo, em conhecimento e capacitação. No nome de Jesus, que seja o fim desse tempo, e que as portas se abram, se escancarem, que não haja crise, que venha, Senhor, tirar de nós as Tuas bênçãos dessa área. Nós abençoamos o Teu povo com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você que está orando por alguém, confia, viu? Nem fala para a pessoa, confia, fala, ó, eu orei com fé e Deus vai abrir portas, amém? Fala assim comigo: eu tudo posso naquele que me fortalece, amém? Se Deus é por mim, ninguém será contra mim, amém, igreja? Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Senhor.